A agonia provocada por essa oração fez com que gotas de sangue fluíssem de seus poros. Outra vez buscou os discípulos, desejando encontrar conforto e simpatia, e novamente achou-os dormindo. Pela terceira vez buscou o lugar da oração. Terror e trevas profundas invadiram-lhe a alma, pois não sentiu a presença de seu Pai. Sem isso, temia que, em sua natureza humana, não poderia resistir o duro teste. Pela terceira vez, ele repete a mesma oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Salvador cai desfalecido ao solo. Nenhum discípulo encontra-se ali para ampará-lo, para erguer ternamente sua cabeça e banhar aquele rosto tão pálido pelo sofrimento. Cristo está completamente só. Um poderoso anjo desce do céu para confortá-lo. O rosto do Salvador, manchado de sangue, reflete agora a paz celestial. Ele suportou o que nenhum ser humano poderia suportar. Experimentou a agonia da morte no lugar de cada pecador. Outra vez procurou os discípulos e encontrou-os dormindo. Tivessem eles permanecido despertos, vigiando e orando com o Salvador, teriam recebido forças para suportar a prova que os aguardava. Perdendo aquela oportunidade, não tiveram forças na hora da necessidade. Olhando-os com tristeza, Cristo disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Falava ele ainda, quando se ouviram os passos da turba que se aproximava em sua busca. Voltando-se para os discípulos, disse: Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podiam ser notados quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se adiante dos discípulos, perguntou à turba: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. O Salvador pergunta-lhes mais uma vez: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo voltaram-se para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse que enfrentar a prisão e a morte. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Disse-lhe Jesus: Amigo, para que vieste? E com voz trêmula acrescentou: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade haviam-no abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância ao lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel. Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. Em seguida, prenderam-no e ataram suas mãos, que sempre se ocuparam em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentiria em ser preso. Tinham certeza de que o poder que havia lançado a turba por terra era suficiente para livrar o mestre e seus companheiros. Ficaram desapontados e indignados quando viram as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro arrancou da espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus, vendo o que Pedro fizera, soltou as mãos firmemente amarradas pelos soldados romanos e disse: Deixai, basta. Tocou então a orelha ferida, que sarou no mesmo instante. Disse então a Pedro: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Voltando-se então para os sacerdotes e capitães do templo que se encontravam na multidão, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Quando os discípulos viram que o Salvador não fazia nenhum esforço para se livrar de seus inimigos, culparam-se por isso. Não podiam compreender sua rendição àquela turba e, aterrorizados, abandonaram-no e fugiram.
Cristo havia predito a cena do abandono quando disse: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus foi levado do jardim do Getsêmani, cercado pela turba que o vaiava. Movia-se com dificuldade, pois suas mãos estavam fortemente atadas, e os soldados guardavam-no bem de perto. Primeiro foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote cujo cargo havia sido ocupado por seu genro, Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e tirar dele provas que o levariam à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador em relação a AOS, seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então, voltando-se para o que o interrogava, disse: Por que me interrogas? Pergunta a AOS que ouviram. Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam apanhá-lo em suas próprias palavras, para que, desse modo, pudessem condená-lo. Por isso o Salvador disse: Pergunta aos que ouviram. Dirigi-vos aos vossos espiões. Eles ouviram o que eu disse e podem contar-vos a respeito dos meus ensinos. As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que o seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestes para vir em seu auxílio, mas era parte de sua missão suportar, em sua humanidade, todas as ofensas e insultos que os homens pudessem acumular sobre ele. Da casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. Ele deveria ser interrogado pelo Sinédrio, e enquanto seus membros eram convocados, Anás e Caifás o questionaram outra vez, mas não obtiveram vantagem sobre ele. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, ladeado pelos juízes. Diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador. Atrás deles encontrava-se a turba acusadora. Caifás então ordenou que Jesus operasse um de seus milagres diante de todos. Mas o Salvador, permanecendo em silêncio, não deu nenhum sinal de que tinha ouvido uma palavra sequer. Naquela época, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser ratificado pelas autoridades romanas. Para cumprir seu ímpio propósito, deveriam encontrar alguma acusação contra o Salvador que fosse considerada como um ato criminoso pelo governador romano. Podiam assegurar que tinham suficientes evidências de que Cristo havia falado contra muitas tradições e ordenanças judaicas. Era fácil provar que ele havia denunciado sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e assassinos. Mas isso não seria motivo de condenação perante os romanos, pois eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações foram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não estavam de acordo, ou os depoimentos eram de tal natureza que não seriam aceitos pelos romanos. Tentaram fazê-lo falar em resposta às acusações, mas ele parecia não ouvi-los. O silêncio de Cristo naquele momento já havia sido descrito pelo profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar Cristo à presença de Pilatos. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. O sumo sacerdote apontou a mão para o céu e dirigiu-se a Jesus em forma de solene juramento: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Salvador jamais negou sua missão ou seu relacionamento com o Pai. Podia calar-se diante de um insulto, mas sempre falava aberta
e decididamente quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Todo ouvido inclinou-se para ouvir e todo olhar fixou-se nele, quando respondeu: Tu o disseste. Segundo o costume da época, responder daquele modo significava sim ou é tal qual disseste. Essa era a maneira de responder de modo mais enfático a uma resposta afirmativa. Uma luz celestial pareceu iluminar-lhe o rosto pálido quando acrescentou: Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nessa declaração, o Salvador apresentou o reverso da cena que ali se desenrolava, apontando-lhes um tempo em que ele ocupará a posição de supremo juiz do céu e da terra. Então estará assentado no trono do Pai, e de suas sentenças não haverá apelação. Diante de seus ouvintes, trouxe uma visão daquele dia, quando, ao invés de sofrer abusos e escárnios da turba desordeira, virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Legiões de anjos o escoltarão, e então pronunciará a sentença contra seus inimigos, achando-se entre eles a mesma turba que o acusava. Ao Jesus declarar-se Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, mostrando-se horrorizado. Ergueu as mãos para o céu e disse: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não podia ser julgado à noite. Por isso, embora já condenado, deveria haver um outro julgamento durante o dia. Jesus foi levado, em seguida, para a sala da guarda onde sofreu escárnio e abuso dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, foi ele conduzido novamente à presença dos juízes, onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica apossou-se dos líderes e do povo. A multidão urrava como feras selvagens. Arremeteram então contra Cristo, gritando: Ele é culpado, matem-no. Se os soldados romanos não estivessem presentes, eles o teriam feito em pedaços. Porém, a autoridade romana se interpôs, e com a força das armas, reprimiu a violência do povo. Sacerdotes e príncipes misturaram-se à multidão e cobriram o Salvador de insultos. Vestiram-no com um manto surrado e bateram-lhe no rosto, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E, havendo-o despido, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra seu amado comandante. Um dia aqueles homens vis que escarneceram e bateram no rosto pálido e sereno de Cristo, contemplarão esse mesmo rosto mais brilhante do que o sol. Após ter sido condenado pelos juízes do Sinédrio, Cristo foi levado à presença de Pilatos, governador romano, para que a sentença fosse confirmada e executada. Os sacerdotes judeus não podiam entrar na sala de julgamento de Pilatos. De acordo com as leis cerimoniais, tal ato os tornava imundos e os excluía da participação da festa da Páscoa. Em sua cegueira, não viam que Cristo era o verdadeiro Cordeiro da Páscoa e que, ao rejeitá-lo, a grande festa havia perdido seu significado. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Em seu semblante não havia nenhuma expressão de delito. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Seus acusadores, que não desejavam entrar em pormenores, não estavam preparados para essa pergunta. Sabiam que não possuíam nenhuma evidência confiável para que o governador romano condenasse Jesus. Então, suscitaram contra ele falsas testemunhas que disseram: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Isso era mentira, pois Cristo havia claramente sancionado o pagamento de tributo a César. Quando os escribas interrogaram-no sobre essa questão, tentando armar-lhe uma cilada, respondeu: Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos não se deixou enganar pelo depoimento das falsas testemunhas. Voltou-se para o Salvador e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Ao ouvirem essa resposta, Caifás e os que o acompanhavam apelaram para o testemunho que o próprio Pilatos acabava de ouvir dos lábios de Jesus, de que ele era, de fato,
culpado do crime de que o acusavam. Em altos brados, pediram sua condenação à morte. Como Cristo nada respondesse aos seus acusadores, Pilatos lhe disse: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu. Pilatos estava perplexo. Não havia encontrado qualquer indício de crime em Jesus, e não confiava naqueles que o acusavam. O porte nobre e a conduta discreta do Salvador contrastavam diretamente com a exaltação e fúria de seus acusadores. Isso impressionou o governador a ponto de convencê-lo da inocência de Cristo. Esperando ouvir dele a verdade, chamou-o para perto de si e perguntou: És tu o rei dos judeus? Cristo não respondeu diretamente a essa pergunta, mas devolveu-lhe outra pergunta: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? O Espírito de Deus estava operando no coração de Pilatos. A pergunta de Jesus tinha o objetivo de levá-lo a examinar mais profundamente seu coração. Pilatos entendeu o significado da pergunta, e seu próprio coração abriu-se ante ele, sentindo a alma agitar-se pela convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se dele, e voltando-se para Jesus, disse-lhe: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? A grande oportunidade de Pilatos havia passado. Contudo, Jesus desejava que o governador compreendesse que ele não viera para ser um rei da terra, e por isso disse-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos tinha desejo de conhecer a verdade. Sua mente estava confusa. Avidamente apanhou as palavras de Cristo e seu coração comoveu-se com o desejo de conhecer e obter a verdade. Então perguntou a Jesus: Que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Fora do tribunal, a turba chegou ao máximo da agitação e tumulto. Os sacerdotes clamavam por uma ação imediata, e Pilatos teve que voltar-se para os interesses do momento. Dirigindo-se ao povo, declarou: Eu não acho nele crime algum. Essas palavras, vindas dos lábios de um juiz gentil, eram uma reprovação esmagadora da perfídia e falsidade dos príncipes de Israel, que incriminavam o Salvador. Quando os sacerdotes e anciãos ouviram o juízo de Pilatos, sua decepção e fúria não conheceram limites. Há muito tempo haviam planejado e esperado por essa oportunidade. Quando viram que havia possibilidade de libertação de Jesus, estavam a ponto de dilacerá-lo. Descontrolados e irracionais, prorromperam em terríveis imprecações, comportando-se como verdadeiros demônios. Aos gritos, denunciaram Pilatos, ameaçando-o de censura por parte do governo romano. Acusaram-no de recusar-se condenar alguém que eles afirmavam ter se insurgido contra César. Então se puseram a clamar: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Até ali Pilatos não havia pensado em condenar Jesus, pois estava certo de sua inocência. Mas quando ouviu que Cristo era da Galileia, decidiu enviá-lo a Herodes, o governador daquela província, o qual se encontrava então em Jerusalém. Através dessa manobra, Pilatos pensou em transferir a responsabilidade de suas mãos para as de Herodes. Jesus estava extenuado pela fome e exausto pela falta de sono. Além disso, sofria pelo tratamento cruel que havia recebido. Mesmo assim, Pilatos devolveu-o aos soldados, e ele foi arrastado entre os insultos e zombaria da impiedosa plebe. Herodes nunca havia se encontrado com Jesus, mas há muito desejava vê-lo e testemunhar seus maravilhosos milagres. Quando o Salvador foi conduzido à sua presença, a turba se agitou, acotovelando-se. Gritavam coisas diferentes, produzindo um vozerio confuso. Herodes ordenou silêncio, pois desejava interrogar o prisioneiro. Comovido e curioso, olhou o rosto pálido de Jesus. Viu nele traços de profunda sabedoria e pureza. Estava convencido, assim como Pilatos, de que somente a maldade e a inveja
eram os únicos motivos que levaram os judeus a acusá-lo. Compeliu-o, então, Herodes a operar um de seus milagres diante dele, com a promessa de que o soltaria se assim fizesse. Deu ordens para que viessem pessoas paralíticas e deformadas, para que Cristo as curasse. O Salvador, porém, manteve-se impassível, como se nada estivesse ouvindo ou vendo. O Filho de Deus havia assumido em si mesmo a natureza humana e cumpria-lhe agir como homem em idênticas circunstâncias. Entretanto, não operaria um milagre para meramente satisfazer a curiosidade ou salvar a si mesmo da dor e humilhação a que homens em situações semelhantes teriam que se sujeitar. Seus acusadores tremeram quando Herodes pediu-lhe um milagre. Uma das coisas que mais temiam era a manifestação do poder divino que já tinham presenciado em Cristo. Tal manifestação seria um golpe mortal em seus planos e talvez lhes custasse a própria vida. Por isso, irromperam em gritos, atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Aquele ouvido que sempre estivera atento a esses clamores da miséria humana, achava-se agora surdo à ordem de Herodes. Aquele coração, que sempre se comovia com o apelo do mais vil dos pecadores, fechou-se ao rei presunçoso, que não sentia necessidade de um salvador. Irado, Herodes voltou-se para a multidão e declarou Jesus um impostor. Mas seus acusadores sabiam que não se tratava de nenhum impostor, posto que haviam presenciado muitos de seus feitos poderosos. Então, o rei começou a insultar e ridicularizar vergonhosamente o Filho de Deus. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Herodes não ousou confirmar a condenação de Jesus. Desejava livrar-se daquela terrível responsabilidade e, então, enviou-o de volta a Pilatos. Quando os judeus voltaram da presença de Herodes trazendo Jesus de volta ao tribunal, Pilatos ficou muito aborrecido e perguntou-lhes o que queriam que ele fizesse. Lembrou-lhes de que já o havia interrogado e não encontrara nenhuma culpa nele. Recordara-lhes as acusações que fizeram contra ele, mas nenhuma prova convincente fora apresentada para confirmar uma única acusação. Conforme foi mencionado anteriormente, levaram-no à presença de Herodes, que era judeu como eles mesmos, e ele nada encontrou para que fosse condenado à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos disse: "Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei." Nisso, Pilatos mostrou sua fraqueza, pois se sabia que Cristo era inocente. Por que mandaria castigá-lo? Assim fazendo, comprometia-se com o erro. Os judeus não mais esqueceram disso durante o julgamento. Haviam conseguido intimidar o governador romano, e agora, tirando vantagem disso, haveriam de pressioná-lo até conseguir a condenação de Jesus. A multidão, em alvoroço, exigia mais e mais a vida do prisioneiro. Enquanto hesitava em relação ao que fazer, recebeu uma carta de sua esposa que dizia: "Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito." Pilatos, ao ler a carta, empalideceu. O povo, ao perceber sua hesitação, redobrou a insistência. Ele sabia que precisava tomar alguma atitude. Era costume, no período da Páscoa, soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado há pouco um criminoso de fama, chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou-lhes com seriedade: "A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?" Toda a multidão, porém, gritava: "Fora com este! Solta-nos Barrabás!" Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Daí em diante, tornou-se apenas um joguete nas mãos do povo. Eles o levavam aonde queriam. Então perguntou: "Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado." Responderam todos: "Que mal fez ele?" perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: "Seja crucificado." Quando ouviu o grito terrível: "Crucifica-o!", o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente, contudo o povo insistia em que ele sofresse a mais cruel de todas as mortes. Outra vez perguntou: "Que mal fez ele?"
e outra vez o terrível grito ecoou nos ares: crucifica-o! Pilatos fez o último esforço para despertar-lhe simpatia. Mandou que tomassem a Jesus, completamente exausto e coberto de feridas, e o açoitassem na presença de seus acusadores. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Cuspiram nele, e uma perversa mão arrancou a vara que lhe haviam posto nas mãos, e com ela golpeou-lhe a coroa em sua fronte, a ponto de os espinhos penetrarem em suas têmporas e o sangue jorrar pelo rosto e barba. Satanás liderava os soldados cruéis em seus abusos contra Jesus. Queria incitá-lo a algum tipo de vingança, se possível, ou levá-lo a operar um milagre para livrar a si mesmo e assim frustrar o plano da salvação. Uma única mancha em sua vida humana, ou uma única falha em suportar o terrível teste e o Cordeiro de Deus, seria uma oferta imperfeita, e a redenção do homem teria fracassado. Aquele, porém, que podia comandar as hostes celestiais e chamar em seu auxílio legiões de anjos, sendo que apenas um deles seria suficiente para subjugar a turba cruel, que poderia ter lançado por terra seus atormentadores com apenas um raio de sua divina majestade, submeteu-se a todas as afrontas e ultrajes com uma compostura digna e humilde. Assim como os atos de seus torturadores os envilecia à semelhança de Satanás, a mansidão e a paciência de Jesus exaltavam-no acima da humanidade e provavam que ele era filho de Deus. Pilatos comoveu-se profundamente com a paciência e a resignação do Salvador. Pediu que introduzissem a Barrabás na sala do julgamento e então colocou os prisioneiros lado a lado. Apontando para Jesus, disse em tom solene: eis o homem. Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ali estava o Filho de Deus, com o manto escarlate e a coroa de espinhos. Desnudo até a cintura, exibia nas costas os vergões extensos e cruéis dos quais o sangue fluía livremente. Seu rosto, manchado de sangue, trazia as marcas da completa exaustão e dor, mas nunca parecera mais belo. Cada traço expressava bondade e resignação e a mais terna piedade para com seus algozes cruéis. Em chocante contraste, achava-se o outro prisioneiro em cujas feições mostrava o criminoso empedernido que era. Entre os espectadores, havia alguns que simpatizavam com Jesus. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos de que ele era quem dizia ser, mas não se renderam. Haviam induzido a turba a uma fúria insana, e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Finalmente, com a paciência esgotada diante de uma crueldade tão vingativa e irracional, disse ao povo: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos fez tudo o que podia para libertar o Salvador, mas os judeus gritavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Tais palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já se tornara suspeito ao governo romano, e tal notícia a seu respeito seria sua ruína. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Essas terríveis palavras foram repetidas pelos sacerdotes e pelo povo. Tremenda sentença acabavam de pronunciar sobre si mesmos, horrível herança para a posteridade. Isso se cumpriu literalmente nas dramáticas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Ao passar o limiar do tribunal, puseram-lhe sobre os ombros feridos a cruz destinada a Barrabás. Os dois ladrões que também seriam crucificados com Jesus receberam a sua cruz. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar, em sua exaustão e sofrimento. Andou apenas alguns passos e caiu desmaiado sob o peso da cruz. Quando voltou a si, a cruz foi outra vez colocada sobre seus ombros. Cambaleou mais alguns passos e outra vez caiu sem sentidos.
Seus algozes viram que lhe era impossível carregar aquele peso além de suas forças e ficaram perplexos sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu Simão, um cireneu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. A mãe de Jesus o havia seguido naquela terrível jornada até o Calvário. Ao vê-lo sucumbir exausto ao peso da cruz, seu coração ansiava por prestar-lhe socorro, mas esse privilégio lhe foi negado. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno, o suor corria fartamente. Os discípulos tinham fugido da cena tão pavorosa. O lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Enquanto os soldados faziam sua obra, a mente de Jesus desviou-se de seus sofrimentos para se concentrar na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Tendo piedade de sua ignorância, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim, Cristo conquistou o direito de tornar-se o intercessor entre os homens e Deus. Essa oração abrangia o mundo todo, incluindo cada pecador que existiu ou que viria a existir, desde o princípio até a consumação do século. Logo depois de pregar Jesus na cruz, homens fortes levantaram um madeiro e o fincaram violentamente no chão. Isso causou um intenso sofrimento ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, o qual mandou afixar em cima da cruz, para que todos pudessem ler: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os soldados dividiram entre si as vestes de Jesus, mas como sua túnica era sem costura, contenderam por ela e finalmente fizeram um acordo de que deveriam lançar a sorte para ver quem a levaria. O profeta de Deus já havia predito esse incidente nas Escrituras. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assim que Jesus foi erguido na cruz, desenrolou-se uma terrível cena. Sacerdotes, príncipes do povo e escribas juntaram-se à multidão e romperam em zombarias e insultos contra o Filho de Deus agonizante, dizendo: Se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa do seu sofrimento, e sim o peso esmagador do pecado do mundo que o separava do amor de seu Pai. Isso foi o que quebrantou o coração do Salvador, a tal ponto que determinou sua morte antes do tempo previsto. Cristo sentiu a angústia que os pecadores hão de sentir quando tiverem consciência de sua culpa e reconhecerem estar para sempre excluídos da paz e da alegria do céu. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol, que até o meio-dia havia brilhado no firmamento, negou seu brilho de repente. Em volta da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas, como se fosse a hora mais escura da noite. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas completas. Um terror indizível se apossou da multidão. As zombarias e imprecações cessaram completamente, e homens, mulheres e crianças caíram por terra cheios de pavor. À hora 9, as trevas se dissiparam de sobre o povo, mas ainda envolvia o Salvador como um manto. Raios flamejantes pareciam arremessar-se sobre ele, ali pendurado na cruz. Foi então que exclamou em um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse ínterim, as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e as planícies da Judéia. Todos os olhos se voltaram para a cidade condenada e viram os raios ameaçadores da ira de Deus sendo arrojados contra ela. De repente, a escuridão sobre a cruz se dissipou e, com voz clara e poderosa que parecia ressoar por toda a criação, Jesus exclamou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, curvando a cabeça sobre o peito, expirou. Outra vez, as trevas baixaram sobre a terra e se ouviu um estrondo como um poderoso trovão acompanhado de um terremoto. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, abriu-se um caminho novo e vivo, destinado tanto aos judeus
Quanto aos gentios, os anjos se alegraram quando o Salvador exclamou: "Está consumado." O grande plano da redenção havia sido cumprido. Através de uma vida de obediência, os filhos de Adão poderiam finalmente ser exaltados à presença de Deus. Satanás havia sido derrotado e sabia que seu reino estava perdido. O Salvador havia sido condenado por crime de conspiração contra o governo romano. Pessoas que eram executadas por esse motivo tinham que ser sepultadas à parte em um local destinado a tais criminosos. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de que o corpo de seu amado mestre pudesse ser levado pelos insensíveis soldados romanos e sepultado em um lugar de desonra. Mas ele não podia evitar isso, e tampouco tinha alguma influência junto a Pilatos. Nesse momento de indecisão, Nicodemos e José de Arimateia, homens ricos e de influência, vieram para ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos, e decidiram que o Salvador seria sepultado com as devidas honras. José foi à presença de Pilatos e pediu corajosamente o corpo de Jesus. Pilatos, depois de haver se informado de que Jesus estava realmente morto, concedeu-lhe o pedido. Com delicadeza e reverência, removeram da cruz, com suas próprias mãos, o corpo de Cristo. Lágrimas de compaixão fluíam livremente ao contemplarem o corpo ferido e dilacerado do Mestre. José possuía um sepulcro novo, talhado na rocha. Ele o havia construído para seu próprio uso, mas agora o destinara a Jesus. O corpo, com as especiarias trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho, e o Redentor foi levado à sepultura. A entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra, e a máxima segurança e cuidado foram empregados para guardar o túmulo. O selo do Império Romano fora colocado de tal maneira que a pedra não poderia ser removida sem rompê-lo. Uma escolta de soldados romanos montava guarda ao redor, mantendo estrita vigilância para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente enquanto outros descansavam no chão. Havia, porém, outra guarda perto do túmulo. Anjos poderosos, enviados do céu, estavam ali. Apenas um desses anjos tinha força suficiente para destruir todo o exército romano. Lucas, em seu relato a respeito do sepultamento do Salvador, fala sobre algumas mulheres que o acompanharam em sua crucifixão, dizendo: "Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento." O Salvador foi enterrado em sexta-feira, o sexto dia da semana. As mulheres prepararam os ungüentos e as especiarias para embalsamar seu Senhor e as deixaram de lado até que o sábado tivesse passado. Nem mesmo o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus quiseram fazer no sábado. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Quando se aproximaram do horto, surpreenderam-se ao ver que a pedra havia sido removida e nenhum soldado encontrava-se ali. Maria Madalena fora a primeira a chegar. Vendo que a pedra havia sido removida, correu contar aos discípulos. Quando a outra mulher se aproximou, viu uma luz brilhando no sepulcro e, olhando lá dentro, notou que estava vazio. Demorando-se um pouco mais ali, de repente viram um jovem, vestido em roupas resplandecentes, sentado perto do túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Com medo tentaram fugir, mas ele lhes disse: "Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo." Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, viram outro anjo reluzente, que lhes perguntou: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia." Maria estivera ausente daquela cena e voltava agora em companhia de Pedro e João. Quando eles retornaram a Jerusalém, ela permaneceu no local da sepultura.
Não suportava a ideia de sair dali sem antes saber o que havia acontecido com o corpo do seu Senhor. Enquanto chorava, ouviu uma voz que lhe disse: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Seus olhos velados de lágrimas impediram-na de reconhecer quem lhe falava. Pensou que se tratava do jardineiro e lhe disse em tom de súplica: "Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." Enxugando depressa as lágrimas, reconheceu diante de si o Salvador. Em sua alegria, esquecendo-se de que ele havia sido crucificado, estendeu-lhe as mãos dizendo: "Rabi", que quer dizer mestre. Jesus, porém, lhe disse: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." Todo o poder no céu e na terra foi então dado ao príncipe da vida. E ele retornou aos seus discípulos neste mundo pecaminoso, a fim de lhes comunicar seu poder e sua glória. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a muitas pessoas, além de seus discípulos, com o propósito de fortalecer a fé dessas pessoas. Tudo que estava escrito sobre ele foi cumprido. Hoje, por meio dele, de seus atos de fé e obediência, a humanidade tem a esperança de chegar a Deus por meio de Jesus. Temos o exemplo de como ser melhor. Por meio de Jesus, conseguimos alcançar redenção, justificação, santificação e glorificação. O ser humano sem Jesus está condenado. Por isso, devemos crer e obedecer a seus mandamentos para que sejamos conhecidos como filhos de Deus, chamados pelo seu propósito. Espero que você tenha aprendido sobre a vida de Jesus. Tentei abordar aqui os principais fatos da história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão, e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.